Teixeira na área, dessa vez com uma apresentação diferente, mas para compartilhar com vocês um vídeo maravilhoso de um podcast que nós fizemos, sendo convidados pelo Montanha no Estúdio 1798. Com certeza vai ser maravilhoso vocês conhecerem um pouquinho da história do Neves e Teixeira Advogados Associados. Ou seja, fique aí e assista. Mas aproveita, se inscreva no nosso canal, deixa seu like e também compartilha com aqueles que você ama, seus familiares, seus amigos, e mostre para aquelas pessoas que acham que nada dá certo. Olha aqui o troféu que a doutora Denise ganhou, olha aqui um pouquinho de tudo que a doutora Denise e também o doutor Diogo já conquistou. Um beijo no coração, bom vídeo para vocês e fique com Deus. Estúdio 798, com 798 na cabeça. Estamos aqui agora, tá batizado. As melhores personalidades brasileiras e mundiais estão aqui. E aqui, a personalidade mundial aqui, ó. Denise das Neves, nosso amigo Diogo Teixeira. Tá e aí, gente, aqui. Boa noite. A gente está ali na retaguarda ali, Kelly Ferreira e o nosso amigo totalmente excelente, Cláudio Ferreira. E estamos gravando no estúdio Mac Comunicação, Mac Produções, Mac Podcast, tudo Mac. Tudo nosso. Acabou os colachos. Bem-vindo aí. É desse jeito aí. Boa noite a vocês que estão nos assistindo. Eu estou tendo esse privilégio de estar aqui hoje com Montanha. Estou aqui nesse estúdio fantástico. E o melhor de tudo, para falar um pouquinho daquilo que eu amo fazer. Meu nome é Diogo Teixeira. Sou casado com essa pessoa linda, fantástica. Olha o sorriso da pessoa, gente. Olha só, sente só esse sorriso. Doutora Denise, minha sócia na vida, minha sócia no escritório, minha sócia em tudo. E a gente veio falar hoje um pouquinho sobre o nosso trabalho, né? Nós somos advogados, temos um escritório de advocacia, que é o Neves Teixeira Advogados Associados, Neves dela, Teixeira meu. E a gente atua com ênfase em algumas áreas, principalmente em direito previdenciário, né? A gente tem visto muitas questões acontecendo, muitas mudanças na área de previdência no Brasil, e nós temos focalizado aí a nossa área de atuação nesse nicho aí do direito previdenciário e também um pouquinho aí na responsabilidade civil médica, responsabilidade dos planos de saúde também, e a gente lidar com muitas questões ligadas aí ao direito das pessoas portadoras de necessidades especiais. Eu ainda estou lidando com isso. Vai fazer 2 anos que eu recebi o diagnóstico de que eu também sou autista. Eu tenho autismo leve, mas recebi esse diagnóstico há 2 anos, mais ou menos. Ainda estou aprendendo a conviver com ele, mas tenho me descoberto, tenho entendido muitas coisas, mas principalmente de que não é o diagnóstico que vai limitar a sua vida ou vai limitar os passos que você pode dar. E a cada dia da minha vida eu tenho aprendido a entender sobre isso. E por essa questão também isso me deu mais afinco ainda de poder lutar, trabalhar também pelos direitos dos portadores de autismo. Maravilha. Bom, achei interessante como tu fala tranquilo, tu pode ser um comunicador também, sabia? Será? Ele tem uma oratória maravilhosa. Pode ser um comunicador sim, e vocês podem ser, inclusive, um dos nossos primeiros alunos, Cláudio, do workshop criação de podcast de peso, né, que a gente vai criar aí para ensinar pessoas a criar o seu próprio podcast. Então, uau! Então já estão convidados como meus primeiros alunos. Obrigada, que honra! Para tirar esse projeto aqui, que é um projeto embrionário. A gente tem algumas coisas encaminhadas na internet, mas aqui para o Estúdio 798 vai ser o primeiro. A gente conta com vocês. Amém. Que realmente vocês têm. O Diogo tem, assim, eu sou Denise das Neves, né?
Sou esposa desse homem genial, genial. Sei. Onde eu digo, Montanha, que assim, o Senhor me abençoou muito. Porque o Senhor me colocou na advocacia para confundir os sábios. E quando as pessoas ficam assim, ela troca as palavras, o L pelo R, porque também eu estou esperando um diagnóstico de dislexia e eu não estou nem aí, porque hoje é charme. O Senhor falou assim, eu vou dar para ela um genial, um gênio das ciências humanas e ciências jurídicas, para quando vocês ficarem mangando e zombando da minha filha, ele responde. Então eu me sinto abençoada, sabe? Me sinto honrada de ter montado o Neves Teixeira Advogados Associados. Nós nos conhecemos pela internet, por um site de relacionamento chamado Pá Perfeito, que por sinal eu coloquei o site na justiça. Olha que absurda essa revelação, minha gente. A pessoa recebe esta bênção na vida dela, vai completar 10 anos de casado, ainda processa o site que conhece o marido. Olha só que absurdo, mas gente. Parou o Brasil. Para o Brasil. Verdadeira advogada que sou, eu contratei por 3 meses. E eles continuaram descontando meu cartão de crédito. Aí eu ganhei o varão, ainda ganhei na época 2.500, não foi? Não, foi um pouquinho menos, pensa. Calma, acho que foi calma. 1.500, não lembro. 1.500 você ganhou. Mas paga uma diária. Mas 10 anos atrás não era um dinheirinho, né? Não, paga até paga até a lua de mel, pô. R$1.500. E assim, aqui, Montanha, juntou a favela com o asfalto e junto montamos o Neves e Teixeira, que é uma advocacia sem frescura. Por que advocacia sem frescura, gente? Sem o juridiquês. Porque, na realidade, às vezes, o juridiquês, às vezes a pessoa não entende. Não entende, fica assim, meu Deus, meu processo tá escrito lá conclusão. Então, achando que a conclusão é que o processo findou, mas o processo não findou. Então, eu acabo trazendo uma linguagem mais simples para as pessoas. Às vezes, quando o Diogo começa assim, que o Diogo é mais técnico, até porque o Diogo estudou no colégio de Feira. O Diogo estudou no mesmo colégio que a filha do Paulinho do Roupa Nova, que morreu. Estudou no mesmo colégio que o filho do Tim Maia, né, Diogo? Eu estudei na mesma escola colégio, dele. um preto de elite. Eu sou muito abençoada que quem pagou meu casamento foi a minha sogra. A minha sogra pagou meu casamento. Mamãe, te amo! Então, assim, começamos, o Diogo veio trabalhar comigo, o Diogo era empregado, advogado empregado. E eu comecei a ver, assim, a potencialidade que o Diogo era no falar. E assim, eu lembro de um curso que fomos fazer juntos e ele, de aluno, chamaram ele para ser professor, porque ele ficava dando aula junto com o professor. E eu falei assim, gente, tem algo diferente nele. E vocês não sabem da pior, né? Algo diferente. A pessoa, só um adendo, eu trabalhava empregado, vocês acreditam que a pessoa não sossegou enquanto não me tirou da empresa que eu trabalhava? Mas pra me pescar pra trabalhar com ela. Mas sabe por quê? Porque geralmente, em tese, ele advogava por réu. Eu advogava. E ele recebia as contestações, já ali só entregar a contestação, mas ele vinha com esse vernáculo maravilhoso, sabe? E ainda preenchia mais coisa. E as pessoas que trabalhavam comigo não conseguiam levar um processo. Então eu falei, ele é bom, ele tem que estar do meu lado. Então eu acabei arrebanhando o coração, arrebanhando ele todo. Por quê? Porque o Diogo é profeta. Profeta não, profeta sou eu. Ele é poeta, ele é palestrante jurídico. O Diogo é muito bom em sintaxe. E isso é uma prova também, que é o que a gente trabalha muito, que é o direito dos autistas, que autismo não é doença, é uma característica. E todo autista tem uma genialidade. Todos têm. Todos têm. E assim, eu penso que Deus une propósitos e não pessoas. Então eu vejo que o meu propósito estava alinhado com o do Diogo para a gente montar o Neves Teixeira, que o meu sonho de consumo é que torne uma marca, porque na realidade Neves e Teixeira não é tão somente o nome do escritório. Neves Teixeira é o nome da nossa família. Por quê? Denise, como assim você tem uma família com 2 nomes?
Por quê? O meu filho mais velho não tem Teixeira, ele só tem o Neves. Então, se eu colocasse o escritório Teixeira e Teixeira, como eu tenho Teixeira também, eu excluiria o Nicolas. Então, ficou Neves e Teixeira, família Neves e Teixeira. Então, tudo tem propósito. E há um detalhe também legal, né? Como a Denise fala muito desse lado social também, né? Até por toda a história dela de vida. Então, a gente também tem esse lado no escritório, também de participar de ações sociais, de fazer também atendimentos jurídicos gratuitos, que a gente tem um entendimento também que aquilo que Deus nos permitiu cursar, a gente fez um curso de Direito, ele é considerado ainda um curso de elite, assim como a medicina, como a odontologia. Então, a gente também tem no coração o entendimento que a gente tem que devolver um pouco disso para as pessoas. Então, a gente também tem esse lado de atendimentos sociais, de estar participando desses movimentos aí para poder também auxiliar pessoas que, poxa, estão desprovidas de recursos e às vezes têm dificuldade de acessar o poder judiciário. A gente não pode nunca esquecer que por mais que a gente tenha processos que vão nos gerar dividendos razoáveis, mas a gente também tem que ajudar, a gente tem que ter esse lado de estender a mão para as pessoas que também precisam e têm dificuldade de acessar o poder judiciário. Então a gente tem esse viés, esse lado também social, de atendimentos, de assessoria jurídica também. A gente tem esse outro lado, que é fundamental. Quais são os principais? Você falou da questão previdenciária, né? Mas além da previdenciária, quais são os focos do escritório de vocês? A gente também trabalha com a parte de responsabilidade de planos de saúde, a gente lidar também com algumas questões da responsabilidade civil médica, justamente porque tem uma interligação. Quando a gente vai lidar com processos que envolvem perguntas, quesitos para profissionais da área médica, então a gente tem que fazer isso com muita profundidade. E acaba que tem questões que acabam sendo comuns, são meio que afetas, então a gente também acaba lidando com a área da responsabilidade civil médica, com a área da responsabilidade dos planos de saúde, ainda mais hoje que a gente tem visto que os planos têm tentado de toda forma limitar os seus atendimentos, limitar suas coberturas, ou seja, o plano quer usar qualquer vírgula, qualquer coisa para dizer, olha, isso aqui eu não cubro, olha, isso aqui está fora, isso aqui você vai ter que pagar por fora, e justamente num período onde a gente tem novas patologias aí surgindo, a gente saiu recentemente, na verdade ainda estamos vivendo um processo pandêmico e pós-pandêmico aí, né? Então a gente ainda está amargando consequências disso e fora outras doenças aí que estão surgindo, né? E a gente tem visto que os planos de saúde têm tentado se esquivar dessa responsabilidade. Então, por isso nós temos também tido uma atuação um pouco mais forte também nesse nicho. Entendeu? Maravilha. Vocês falaram também sobre questões vocais, né? Não sei se é isso que você está dizendo. São as questões sociais, sociais. Sociais, é o que você acabou de falar. Né? Exatamente. Ó, por que eu errei? Aqui não tem esse não, aqui não tem esse não. Por que eu errei? Vida real, viu, gente? Vida real, aqui não tem esse negócio não. Então a minha pauta aqui, eu vou rasgar a pauta. Tão pequenininho. Eu quero fazer um adendo, né? Porque assim, gente, eu advogo também, né? E a advocacia surgiu na minha vida por conta da minha trajetória de vida. E a gente faz também, assim, tem algumas questões trabalhistas que a gente faz também e de consumidor. Só que o que acontece? Eu sou aquele açúcar, né? Eu consigo, né, trazer a clientela por conta desse meu jeito, né? Nós temos um cliente, que ele é até vereador, não vou citar aqui o nome, que ele me viu e falou assim, não, eu quero a doutora Denise, porque eu gosto do então dela, porque eu não tinha observado que antes de eu começar a falar, eu falo, então, estou aqui, e ficou esse bordão. Não, eu vou te falar, eu vou te cortando já. Você lembra que a gente trouxe aqui a Denise Pistoles, né, Cláudio? Eu vou ter que apresentar a Denise das Neves. E assim, e com isso, eu observando, por que eu digo que Deus une propósito? Porque eu observando esse lado do Diogo,
eu comecei a lançar. E eu disse assim, eu também sou empresária do Diogo. E assim, porque eu sou uma mulher competitiva, gente. Não competitiva de competir com as pessoas, mas eu acho que é devido ao tipo de vida que eu levei, eu me cobro. Às vezes isso é ruim? Até é, mas eu me cobro, eu quero fazer as coisas, alcançar. Então eu lembro que eu queria que o Diogo escrevesse para um jornal. E eu não conhecia ninguém, Montanha, ninguém, para que o meu marido pudesse escrever para o jornal. E eu consegui que o Diogo escrevesse para o jornal pela fé. Pela fé, você acredita? Eu fiquei ligando. E no final, me disseram assim, o editor da revista está doente. O Diogo, nega, para com isso. A pessoa já disse que não tem mais vaga que não dá. Eu falei, que não tem o quê? Que não tem o quê? Tem sim. Já sei, nego, vamos usar uma estratégia. Eu falei, você vai escrever um artigo no meu e-mail que eu vou mandar. E eu como a minha roupa. Se a pessoa não vai responder. Na época, na ocasião, quem respondeu foi o Átila Nunes. E nós escrevemos para o Jornal Dia, para a página Reclamar Adianta. Então, eu comecei a observar o potencial dele. Não que eu não tenha, a gente se complementa, mas eu comecei a observar que o Diogo era poeta, que o Diogo é do coral. Inclusive, as especialidades dele. Falando em poesia, acabaram me convencendo disso e, acabou saindo um livro aqui de poesias, Primeiro, e esse livro de poesia, de amor, esse livro de poesia do Diogo, ele praticamente escreveu assim, quase que um dia. E ele escreveu o livro em acróstope. Dá uma olhada aí, tá? Ele escreveu 30 poemas. Não sei nem se eu falei correto, né? Porque a minha língua enrola o R, não sei nem se foi correto. Então, assim, para você ver como cada pessoa que tem essa questão da característica do autismo tem a genialidade. Então, assim, por que eu estou enfatizando muito isso? Eu estou enfatizando muito isso porque para as pessoas também poder, Montanha, se mostrar, sabe? Se mostrar, porque às vezes tem uma esposa, eu sou esposa de autista, sou tia de autista, e eles são pessoas maravilhosas, igual o meu filho fala, é Messi, mãe, não tem R. Igual o Bill Gates, igual tantos outros, que na época que eu era nova, criança lá atrás, na década de 70, não tinha especialista. E hoje tem. A gente falava assim, fulano é risado, fulano é assim, fulano é assado. Então eu vejo a importância disso, de como tem tido, e hoje a gente tem podido estender a mão para essas pessoas. No nosso escritório a gente tem conseguido ajudar muitas pessoas, a gente tem conseguido palestrar nessa área, né, Diogo? E um outro assunto aqui que é extremamente importante, até cortando o seguinte, eu tô feliz da vida de estar aqui nesse estúdio, sabe por quê? Cara, eu tô diante de um cara de alto quilate, eu tô diante de um apresentador da cor, cara, negão, porque eu e a minha esposa, inclusive, nós somos membros da diretoria de igualdade racial da OAB, então nós temos muito forte essa bandeira de combate ao racismo. Então é muito bacana ter essa oportunidade de estar aqui falando sobre isso. Não basta você dizer eu não sou racista, você tem que ser antirracista, como diz a Djamila Ribeiro. Então, gente, é muito importante que nós tenhamos essa consciência que todos nós somos seres humanos, todos nós temos valores, nosso sangue é tão vermelho quanto dos nossos irmãos. Então, gente, não foca a tua vida em se preocupar com a cor da pele de uma pessoa, porque isso não vai dizer quem ela é, isso não vai dizer os valores que ela tem. Então eu fico feliz de também estar tendo essa oportunidade, porque nós também decidimos abraçar a questão da luta pela igualdade racial. Nós somos da Advocacia Preta Carioca do Rio de Janeiro. Somos um dos diretores aí. E também somos da Comissão Racial da Subseção de Bangu. Também. E eu fiquei feliz quando eu vi, eu falei, Diogo, ele tem um cabelo branco. Isso aí, cara, ele orgulhou a força, a força. Porque, assim, na realidade, dentro da advocacia e dentro até mesmo do judiciário, a gente enfrenta muito essas questões, sabe? Essas questões de, às vezes, a gente está descendo, a gente está chegando, que bonitinha a paz do Senhor, tudo bem, nós somos cristãos evangélicos, mas a gente é advogado, a gente está de terno, eu não sou pastora, eu estou de terno porque sou advogada. Então, às vezes, assim, a gente chega, oi, tudo bem? Eu já vivi muitos preconceitos, as pessoas não acharem, mas eu vim falar com a doutora Denise, cadê a doutora Denise?
Então, assim, a gente tem esses enfrentamentos. Então, quando eu fiquei feliz quando eu vi o convite de um homem montanha, que eu também não achava que tinha esse tamanho todo, que tinha esse tamanho todo, um irmão negro. Gente, eu sei, todos nós somos irmãos, independente de cor, de raça, de credo. Mas, assim, a satisfação de ver o nosso avanço. A satisfação de ver o nosso avanço. Então, isso para mim foi muito importante. É interessante, né? Saber da admiração de vocês pelo meu trabalho, mas principalmente porque todo esse movimento a gente mesmo que está criando. Ninguém está abrindo a porta para a gente. Né? A gente é parceria com o Cláudio, parceria com a Kelly, parceria futura contigo, Amém. Parceria futura contigo. E a gente assim, a gente abre a porta. Porque, assim, eu falo para você, eu ainda não vivi nesse período profissional como jornalista, nenhum impedimento para mim. Nenhum impedimento. Sempre, pelo contrário, onde eu fui às portas, independente do meu cabelo, vestimenta, que eu não sou um cara que sou muito vaidoso, eu tô andando de chinelo. Mas seu cabelo tá lindo. Russo, o cabelo tá lindo. lindo. Sempre tá russo, mas inclusive se um dia eu for pra Globo, eu vou trabalhar de chinelo. Isso aí! Eu vou trabalhar de chinelo, o problema é deles. Isso aí. Se quiser me contratar, vai ter que me contratar sim. Enfim. Mas, então a gente que batalha, a gente acaba abrindo as portas. Então, esse caminho assim de embarreiramento pelo racismo eu ainda não vivi. Não sei o que me espera. Mas a gente entende também que existe uma luta que precisa ser batalhada. Se não enfrentou, não vai enfrentar. Eu tô para trazer um comunicador da África chamado Kimwanga Bumba. Ele é um cara que é um especialista em venda, um palestrante reconhecido mundialmente da África, mais precisamente de Angola, e ele quer fazer uma palestra aqui para brasileiro. E aí a gente está organizando, né? Inclusive, por incrível que pareça, quem eu chamei para fazer essa organização são negros, né? Mas tem uma branca no meio, Mas entre linhas, o cara falou: quem está na linha de frente são os negros. Eu quero fazer problema com o negro. Quem vai estar na plateia vai ser negro, vai ser branco. Então, ele quer fazer um evento exclusivo para negro, porque ainda existe o vitimismo ainda. Sim. Ainda existe o vitimismo. Sim. Hoje você hoje está para quebrar aqui vários paradigmas. Você está aqui para quebrar vários paradigmas. Não é só com ela negra. Você superou a raça negra, superou os números do negro nas universidades e a questão do autismo. Você superou a favela, superou a falta de grana, né? Superou os teus traumas, né? Verdade. E o racismo. E no meu caso aqui, eu não sou um cara muito conhecido, meu trabalho não, isso aqui que a gente faz aqui é extremamente voluntário, não vai deixar a gente rico, mas assim, me engrandece conhecer pessoas como você, histórias como a sua, como as das outras pessoas que passaram por aqui e vão passar. E acho que o sinônimo de sucesso é quando você chega para mim e fala assim que tá feliz de estar aqui comigo. Isso aí é o grande sucesso que a gente tem. Não tem preço. Com certeza, com certeza. Voltando a falar da advocacia, até pra gente, nosso tempo é um pouco breve, como é que é trabalhar na advocacia na região que vocês estão? Você falou que mora em Uaíba, Zona Oeste, uma região relativamente carente. Evidente, tem os polos lá que são... que tem... As pessoas tem pessoas com condições lá, que estão lá porque tem comércio, porque tem uma condição melhor. A criminalidade não é tão forte, até às vezes mas não é tão forte como aqui pro lado de Tijuca, Meia, do jeito que é. É um outro mundo. E como é que é vocês serem advogados nessa região? Você falou até que vocês têm ajudam muita gente, mas como é que você vê o projeto do escritório Neves e Teixeira a longo prazo? Eu ou você, Nico? Olha, ela tem o grande sonho de transformar o Neves e Teixeira em uma marca, ou seja, para proporcionar várias questões além da advocacia. Por exemplo, saraus culturais,
para justamente incentivar jovens a desenvolverem a sua via literária, sabe? Inclusive a criação de uma casa de cultura, ela pretende até colocar o nome da minha sogra, ou seja, para que o nosso escritório ele vá além do jurídico, que ele possa também incentivar jovens, incentivar pessoas a começarem a aflorar os talentos que têm, justamente porque como a gente também lidar com muitas questões relativas também a direitos autistas, então a gente sabe que muitos deles, assim como eu, têm potencialidades gigantescas. Basta você explorar um pouquinho, basta você incentivar e elas vão florescer. Assim como na minha vida, o direito floresceu e é uma das grandes paixões da minha vida. Deixa eu fazer um adendo aqui. Eu comecei, tá, a advogar em Uaíba. Comecei a advogar em Uaíba, no loteamento São Severino, onde eu resido, sem asfalto, no barro, minha casa sem muro, e aonde eu atendia era 2 cômodos, com telha de amianto num tijolo puro. E teve uma fala da Raimunda das Neves. A minha mãe, ela era analfabeta, minha mãe só sabia copiar o nome dela e escrever o nome, né? Copiava ali o nome e lia com muita dificuldade. Mas tem uma coisa que eu tomei posse. A minha mãe dizia assim, eu falava, poxa mãe, a senhora vai estender essa nágua, essas coisas aí na corda, o povo vai chegar lá e fala assim, filha, as pessoas vão te contratar pelo que você é, não por conta de onde você mora. E eu tomei posse disso e mais ainda, Montanha, eu tomei posse de um dos mandamentos da advocacia. Um dos mandamentos da advocacia é a fé. Eu vivo pela fé. Em Uaíba, eu tenho muitos clientes em Uaíba. Para você ter uma ideia, quando eu fui para Uaíba, eu não tinha nem praticamente assim a minha casa. Tudo que eu conquistei, posso dizer assim, a parte de visibilidade, eu conquistei em Uaíba, nesse local que as pessoas chamam de terra improdutiva, que chama e está lá no dicionário como terra ruim. E de uma forma sobrenatural, eu consigo atrair clientes. Eu atraí, que nem esse vereador, estando em Uaíba. E hoje eu saí, o meu escritório era no centro de Campo Grande. Campo Grande é o bairro mais populoso do Brasil. Mas ali eram 2 salas, 211, 212, mas não era minha. Mas o tempo que eu fui para lá, que eu fiquei nessa sala, o Senhor me abençoou com um terreno. E esse apartamento onde eu levei o meu escritório hoje em Uaíba, que não é alugado e é meu. E ali em Uaíba, agora com o escritório ali, eu conheci você. Ali em Uaíba, hoje, chegou o meu troféu do Brazilian Times. Ali em Uaíba, hoje, eu fui para São Paulo fazer uma parceria de previdenciário. Ali em Uaíba, hoje, eu fechei assim, vou dizer, uma parceria grande de processo de revisão da vida toda. Por quê? Porque eu penso que o pensamento cria, o desejo atrai, a fé realiza. Então, ali em Uaíba. E dali de Uaíba, eu, Denise das Neves e o Neves e Teixeira, advogados associados, vai para o mundo. Por quê? O que eu faço? Eu faço muito a questão assim, de boca a boca. Eu mostro muito o que eu sou. Sabe? Eu acho que o princípio de tudo é a transparência. Sabe? As pessoas me veem na rede social, o material de construção chega na minha porta, me vê carregando material de construção. Então, eu mostro muito o que eu sou. Essa sou eu. Então, eu acredito que por conta disso, nós temos clientes ali com escritório em Uaíba, fora do Rio de Janeiro. Nós temos clientes fora do Rio de Janeiro, em outro estado, em outro local. Nós temos clientes fora que eu conquistei estando sentada na minha cadeira em Uaíba. Por quê? Porque eu faço... Se eu também vou para um ginecologista, aonde eu vou, levo meu cartão. Doutora Denise. Igual aquele na Zorra Total, Tabajara, toma meu cartão. Então, assim, aonde eu vou, eu levo meu cartão. Aonde eu vou. Se eu tô na praia, em qualquer lugar, eu levo meu cartão. Então, assim, e a minha mãe, minha falecida mãe, eu tenho uma irmã também que divulga. Amanhã eu vou estar no condomínio Viva
vida, felicidade em Santa Cruz, palestrando e atendendo pessoas, porque a doutora Denise, ela colocou, e o Neves Teixeira, a advocacia sem frescura, no sentido de que eu tenho um grupo, se aquele grupo não tem como vir até o escritório, tá? Eu pedi... Sem pegar, mas já pegando o jargão, a montanha vai Isso até aí. o cliente. Nós marcamos, ele reuniu o pessoal e nós vamos lá. E esses projetos sociais também, Montanha, que nós fazemos, os projetos sociais que nós fazemos, atendemos, também fazemos pro bono, gratuito, e também nesse meio a gente acaba trazendo clientes. Por quê? Porque tem clientes que vão para perguntar não sei o que de aposentadoria. Tá bom, mas a gente faz, você pode procurar um profissional, você pode procurar a defensoria. Não, mas a gente quer a senhora. Então, assim, eu vejo que a gente acaba entrando em lugares... Nós fizemos uma pensão por morte tem 1 ano e pouco, no Complexo do Alemão. Então, assim, eu não tenho. Eu fiz um processo de um cara que foi mandado embora, onde advogado nenhum, pelo menos foi o que ele falou, advogado nenhum quis pegar o processo dele, porque o irmão dele foi presidiário, foi preso. Então, ele foi mandado embora por justa causa, porque teve um roubo, ele era motorista do caminhão. Então, acharam que ele participou no roubo, porque o irmão já tinha sido preso. Então, ninguém quis pegar o processo do cara. E eu peguei o processo dele, na época, meu escritório no Barro. Nesse inteirinho, o processo demorou tanto, se arrastou, que deu tempo de eu conhecer o Diogo sustentou oralmente e nós ganhamos 30 mil. Então, assim, eu não olho as pessoas pela capa. Porque, às vezes, você olha ali em Uaíba, tem muita gente que tem condições, sim, que paga parcelado. Eu tenho máquina de cartão, passa no cartão, paga a gente, e com isso a gente tem avançado, e com isso eu disse que eu trouxe meu escritório para Uaíba, porque de Uaíba eu vou pro mundo, e Uaíba vai ficar famoso por causa do Neves Teixeira e da doutora Denise das Neves. Amém. Eu vou te botar em contato com uma pessoa que está buscando parceria de advogado, de advocacia. Eu vi que você tem a abertura para parceria. Então, Tem. o pessoal da Oliveira Nunes vai entrar em contato com você. Eu faço o cuido lá da rede social deles e a gente vai fazer essa ponte. Queridos, muito obrigado pela vinda de vocês. Prazer de conhecer, prazer de conhecer. Tua mãe, tua mulher falou tão bem de você que quando eu cheguei aqui, parecia que eu já era conhecido. Isso é meu tesouro. Recíproco, com certeza, Montanha. E considerações finais. Primeiro pedaço, né? Olha, eu quero deixar uma frase, né? Uma frase dizendo assim: não desista dos seus sonhos. Se a coisa ainda não aconteceu, é porque a sua história ainda não chegou ao fim. Saiba que ser humano nenhum é capaz de paralisar você. A única pessoa que pode paralisar você é você mesmo. Isso vale dentro da advocacia, isso vale para tudo que você for fazer na vida. Que você for fazer na vida. E não pense assim, poxa, eu tô velho, eu já passei da fase. Não, se é um sonho, se é um objetivo, não importa. Até porque eu cheguei na advocacia com 28 anos de idade para 29. Só passei no OAB na 4ª vez, meu nego passou de primeira, chegou no OAB com 24 anos, mas aonde ele coloca as nádegas dele, eu coloco a minha também. Esse é o meu recado. Maravilha. Diogo, tá convidado, já tinha conversado com ela já, para a participação de vocês no projeto Monte Web Magazine, que é uma revista eletrônica do Pesadão, e o Kelly tem participação, o Cláudio tem participação, o Omar tem participação nessa edição. Eu acho que vai ser uma honra ter uma literatura sua aqui. Nossa, e você vai botar uma coisa lá também. Obrigado. Então, ou você vai botar lá Teixeira, Neves de Teixeira. Não tem problema. Ou vai ser duas colunas, vocês dão cada um numa página, você se vira lá, manda o texto. A gente se vira. Fica à vontade de considerar essas finais. Gente, muito obrigado. Quero agradecer aqui o Montanha. Quero agradecer a toda a equipe aqui que nos recebeu com todo o amor e carinho. E quero deixar para vocês o seguinte lembrete: ninguém pode limitar mais a sua vida do que você mesmo. Por isso,
se você tem prisões na sua mente, se alguma vez você ouviu que por alguma característica especial que você tem, você não pode avançar, não leve essas palavras para o seu coração e nem para sua mente. Rompa os grilhões. Você pode avançar. Eu, a cada dia, tenho buscado entender isso que digo a vocês e tenho procurado viver essas palavras e viver o novo a cada dia. Maravilha, maravilha. Obrigado mais uma vez. Como é que faz para achar vocês? Passa as redes aí, Betinho. @Nebs Teixeira Oficial é o nosso Instagram do escritório. Meu Instagram é @Denise das Neves, Neves com 2 N. E do Diogo... WhatsApp. Não, o WhatsApp também, vou deixar o WhatsApp, até porque meu WhatsApp é profissional. 21, porque é pro Brasil inteiro, nós podemos advogar no Brasil inteiro, sou advogada no Brasil inteiro, 21 985 91 2860, nós atendemos por chamada de vídeo, atendemos pelo Zoom, atendemos aonde você está. É isso e o aí. seu WhatsApp, o seu Instagram? Tá, o meu é @Diogo2S Teixeira. Isso mesmo. Marcado aí, né? Ó, ficamos por aqui, inscreve no canal, dá aquele like e, eu quero saber mais, quero falar com ela, eu quero seguir ela, eu quero mandar uma mensagem para ela. Escreve aí um comentário que eu vou encaminhar, tirar o print e mandar para ela e ela vai ter o maior prazer de te responder. Vamos ficando por aqui. Deus é o dono do lugar. Acabou o esculacho. Beijo do Pesadão.